Boa noite, boa noite, boa noite. Meu cabelo tá meio desarrumado aqui. Boa noite, todo mundo. Deixa eu arrumar aqui minha imagem. Tudo bem? Bem-vindos, Ateliê Casa 7, Natasha, Andrei, Tom, Isolda. Olha Isolda que tá aqui atrás de mim. Nário. Muito bem, Michel. Bem-vindos, bem-vindos. Agora hoje uns minutinhos atrasados. Pô, eu... Sempre assim, né? Quando a gente quer entrar no horário, primeira vez aí em sei lá quantas lives que a gente atrasou alguns minutinhos. Mas acho que não vai ter problema, não. Laerte, bem-vindo, boa noite. Thaís, Chan. Isso aí, Roger, Cida. Bem-vindo todo mundo. A mais uma, agora eu já nem me lembro mais, 48ª, 40ª, sei lá qual live. E para falar hoje com uma pessoa muito especial, para bater um papo com o Laerte. Olha, vocês não perdem por esperar, viu? Bom, nós começamos a live 9h05, então eu vou dar mais 3 minutinhos, às 9h08 a gente começa. Eu vou convidar o Laerte para entrar. Enquanto isso, esses minutinhos é para o pessoal conseguir entrando, conseguir, enfim, mandando para os amigos. Vou dar alguns recadinhos agora no começo aí. Liliana, boa noite, bem-vinda. Virgínia, bem-vinda. Gui Teixeira, bem-vindo. Marcelino, todos muito bem-vindos. Alguns recadinhos. Primeiro recado, dedo indicador. Quem sabe qual que é o primeiro recado? Quem sabe qual que é o primeiro recado? O Tom, normalmente o Tom sabe qual que é o primeiro recado. Primeiro recado da noite. Vamos ver quem acerta aí qual que é o primeiro recado da noite. Ninguém vai comentar qual que é o primeiro recado? Dedo indicador não cai. Muito bem, Tom. Dedo indicador, ó, use e abuse do dedo indicador. Tem aqui, ó, um Edu também, dedo não cai. Tem um aviãozinho. Clica no aviãozinho, manda para os amigos. A conversa de hoje vai ser muito frutífera, principalmente para artistas. Colecionadores também devem se interessar bastante pelo papo de hoje. Então manda, porque, cara, é de fato beber na fonte de uma pessoa que tem uma carreira incrível. Para quem conhece o Laerte Ramos, sabe do que eu tô falando, não é puxação de saco. Então, manda bala, ó, dedo indicador no... Opa, fez uma pausa aí. Dedo indicador no aviãozinho, manda pros amigos. Segundo recado, aqui embaixo tem a caixinha com as perguntas, né? Essa caixinha, esse quadradinho com uma interrogação. Manda ali perguntas que vocês quiserem saber sobre o tema que a gente vai falar. Também a gente vai responder todas as perguntas aí na medida do possível. E se as coisas estiverem fazendo sentido aí pra vocês, o papo que a gente estiver tendo, clica no coraçãozinho aqui, que também significa pra nós que tá fazendo sentido, que tá conectando, enfim, é sempre um alimento interessante. Vou fazer o convite 9h08, conforme combinamos, vou fazer o convite pro Laerte, deixa eu encontrá-lo aqui. Adicionar. Pico Garcês, boa noite, Pico, bem-vindo. Tô abrindo a minha pauta aqui que eu mandei. Boa noite! E aí? Tudo bem? Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem também. Você me ouve e me vê? Tá, vou aumentar o volume aqui. Tá, maravilha. Você me ouve bem, me vê bem? Aham. Então tá bom. Aí, Boa noite, bem-vindo. valeu, tamo aí, tamo aí. É isso aí. Se eu estiver olhando para baixo, hein, antes da gente começar aqui, se eu estiver olhando para baixo, eu tô na minha colinha, tá? Eu não tô fazendo outra coisa, não. Tô na minha colinha aqui das nossas pautas, do papo que a gente, enfim, pensou em conversar. Mas antes de começar a falar de fato sobre o que a gente se propôs aí a conversar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é você, o que você faz, o que você está fazendo por aqui. Às vezes tem algumas pessoas aqui que não te conhecem, será? Tá, bom, eu sou o Laerte, eu já trabalho há 23 anos com arte.
Comecei a estudar arte lá na FAAP, né? E desde então venho fazendo exposições aí, projetos e essas coisas aí. E tenho também me envolvido ao longo do tempo com a minha produtora, né? Então tenho feito mais projetos, né? E agora mais recente com curadoria também. Então eu sou meio que um agente cultural, né? Eu não consigo caber em ser só um artista e para mim eu acho que eu consigo contribuir realmente um pouquinho mais com a cultura, né? Então no nosso país assim, né? Ainda mais no momento agora meio delicado. Então o meu papel é um pouco aglutinar as coisas e além de fazer meu trabalho, fazer umas outras coisas também. Não é meio isso. Vocês vão, dando o spoiler da conversa aqui que a gente vai ter, vocês vão perceber o quanto faz sentido isso que o Laerte fala de ser um aglutinador e de ser um agente cultural, de expandir um pouco essa atuação. Ele falou de ser só artista, como se ser artista coubesse em um só, né? Mas é, ele falou de ser, né, das atuações além disso, e de fato eu particularmente percebo muito dessa atuação do Laerte para além do dia a dia, né, para além da função de ser artista, de produzir, de pensar, enfim, as produções, as obras. Laerte, eu queria fazer um statement aqui, uma declaração para ti, porque eu conheci o Laerte pelo menos há uns 8 ou 9 anos atrás. Conheci, na verdade, o trabalho do Laerte, depois o Laerte. Naquela época ainda nem existia uma galeria. E é uma pessoa que é um trabalho, né? Antes de conhecer a pessoa, é um trabalho que eu admirava demais. Produções assim incríveis, sempre mega produções, sempre absolutamente bem executadas, conectadas com o contexto onde elas se inseriam ali, né? Muito bem produzida, tudo impecável. Então sempre foi uma pessoa que eu fui muito, uma obra que eu fui muito encantado. E depois passei a conhecê-lo pessoalmente, né? A gente tem alguns amigos em comuns aí que fizeram essa conexão. E desde alguns anos para cá, talvez 2 ou 3 anos, que a gente tem uma relação mais próxima de verdade. E para mim, eu já falei algumas vezes para você, principalmente nas vezes que você participou de fala, na galeria, no laboratório ou em algumas outras ocasiões, mas para mim é uma honra enorme dividir um espaço contigo, porque você é daquele artista que é game changer, sabe? Que veio para fazer alguma coisa diferente dos demais. Então, obrigado de fato pela disponibilidade e por tanta parceria aí, pelo menos nesses últimos 3 anos, e vamos saber até onde vai, né? Obrigado Não, mesmo, é vai. uma honra dividir contigo. Não, mas vai sim. Vai. É isso. Trabalhando direitinho, todo mundo, né? No É mesmo isso aí. objetivo, né? Que é não só vendendo arte, né? O seu trabalho é muito bonito que você faz, né? Você é dono de uma galeria, mas não é só isso, né? Você tem um papel fundamental, não só no ABC, mas em São Paulo, no Brasil. Você acolhe vários artistas e eu também estou muito atento ao seu trabalho, a tudo isso. Por isso que também estou já na galeria, fazendo parte, sabe, fazendo essas falas, tudo, né? Então, acompanhando também o trabalho dos artistas que também estão ao redor da galeria, que não estão na galeria, mas estão perto da galeria, né? Então, todo esse trabalho que você faz, eu acabo também fazendo parte dele, assim. Então, se a gente está trabalhando meio junto, assim, nisso, né? Acreditando nas mesmas coisas, não tem como não fazer junto isso, né? É isso aí, perseguindo um mesmo ideal. E quem tá na live quem tá na live sempre tem uma vantagem, né? O Laerte acabou de dar um spoiler aí. Embora a gente já esteja trabalhando próximo há bastante tempo, né? De fato a gente oficializou essa parceria e acertou, enfim, esse norte, né? Que é comum até então para os dois, para você enquanto artista, para nós enquanto galeria. E acertamos uma representação de fato, né? E ainda não deu certo de anunciar oficialmente, porque, enfim, muita coisa acontecendo. A gente não queria desviar a atenção desse anúncio, pelo menos da parte da galeria, né? Um anúncio relevante para nós. Então a gente então fala, calma, segura um pouquinho para a gente anunciar. Mas quem está na live aí já teve um spoiler desse casamento. Sim.
Muito Acontece. bom. Acontece. Laerte, eu vou te começar te fazendo uma pergunta. Existem temas que norteiam a sua pesquisa, né? Pessoas que conhecem alguns trabalhos, talvez mais icônicos, como o Casamata, como o 50% Off, enfim, que conhecem alguns trabalhos que tiveram uma exposição, uma projeção maior, entendem um norte desse trabalho, um norte daquele trabalho, e vários outros trabalhos têm talvez outros nortes, né? Outros temas. Que temas são esses? Isso é verdade, primeiro, né? Se existe temas que norteiam a sua pesquisa como um todo, e se for verdade isso, que temas são esses? O que te interessa para produzir um trabalho? Bom, pensando nisso, assim, o que eu penso é eu tenho que voltar lá atrás, né? Porque é um momento muito crucial, assim, para um artista, quando que seu trabalho começa a virar arte, né? Como que é isso, né? De um dia para o outro, você vira um artista, né? Então, para mim, eu prestei FAAP, né? No começo eu prestei administração. Pois é, nem fui ver o resultado, entendeu? Nem fui ver o resultado do seu entrei, não. Até hoje eu não sei. E aí Vai que você depois, virasse um galerista, né, meu? então, né? Mas, e aí depois de 6 meses eu acabei prestando arte mesmo, né? E aí eu entrei na faculdade sem saber exatamente o que era aquilo, enfim, é uma bagunça na cabeça, né? Muitas dúvidas assim, mas eu tive excelentes professores, excelentes colegas, e aí tudo vai moldando, né? Então os professores vão orientando, os colegas também, a gente vai se questionando, vai vendo o trabalho do outro, vai se enxergando, vai se olhando no espelho, vai vendo tudo isso, e aí você vai encontrando o seu trabalho, né? E para mim eu lembro muito bem, assim, foi mais ou menos numa aula que eu tive com a Sandra Cinto e com a Dora, assim, que eu comecei a olhar o trabalho e falei assim, não, realmente, esse aqui é o meu trabalho, né? E aí eu comecei a fazer uma série de caixa d'água, umas usinas. O meu trabalho ele começou bastante, assim, com a gravura, né? Uhum. E aí eu comecei com a Chilo, que era na aula do Herman Takase, e foi uma técnica que me ensinou muito, né? Porque eu não sabia desenhar. Até hoje eu não desenho tão bem, assim. E é verdade, é verdade. E aí é uma técnica que me ensinou muito a desenhar, né? Então eu aprendi a desenhar com a gravura, né? Porque você faz uma coisa e aí aquele trabalho não está pronto, né? Ele precisa entintar para colocar numa matriz, colocar numa prensa, tem um monte de procedimento, e depois quando imprime ele sai invertido, né? Não sai aquilo que você desenhou na madeira. Então esses procedimentos começaram também a me encantar, né? Então foi super legal isso. E aí eu comecei a buscar o que era realmente esse meu tema, né? E eu não sabia, eu ia fazendo qualquer coisa, o que vinha na cabeça de uma maneira bem intuitiva, assim, né? E aí até que um professor, quando eu me formei em bacharel, né, na FAAP, em 2001, em 2002, um professor, eu fiz licenciatura lá, né? E aí um professor me perguntou umas coisas assim do meu trabalho, eu não sabia responder. Aí ele falou assim, realmente, eu não sabia. Tem coisa que a gente não sabe responder e não tem como. Tem que saber falar não sei também, né? A gente não sabe de tudo. Até mesmo porque a gente é guiado por perguntas, né? Eu, como artista, sou guiado por perguntas e não por respostas. Eu busco mais pergunta do que resposta na minha produção. Então, ele pediu para mim para eu ver se eu tinha os desenhos de quando eu era criança, né? Uns cadernos e tal. E eu tinha um monte, eu ainda tenho, né? E aí eu peguei, levei aquele calhamaço para ele, a gente começou a folhear, e aí a gente viu que tinham várias cenas que eram recorrentes no meu trabalho de jovem artista, né? Que era uma cena de uns soldados, poço, uns castelos, umas coisas assim. E aí depois que eu fui entendendo várias coisas e reconfigurando tudo no meu trabalho, né? Então, o meu trabalho ele já existia quando eu era criança, né? Toda a minha poética já estava configurada ali. Eu só fui dando formas mais atuais, assim, entendendo ali sobre o que era. E sempre tem esse olhar meio lúdico de questões, às vezes, que são meio caóticas, assim, né? Então, o meu trabalho tem um pouco isso, né? Esse duelo entre o belo e o horrível, essas coisas, assim. Eu fui muito Gosto disso. influenciado pelos filmes de guerra, desenho animado. Isso é muito presente na minha produção.
Você fala de formas, de lúdico, de caos. De fato, tem uma formalidade. Quando você fala de forma e de lúdico, tem uma formalidade no seu trabalho, né? Tem um. Agora eu queria fazer um link, por exemplo. Tem uma coisa no seu trabalho que você não mencionou e que eu queria saber se é verdade. Você tem uma coisa de compulsivo na grande maioria dos trabalhos que você faz. Então, por exemplo, se é gravura, são mil e quantas a série? 1.700 e... Não, 1128. 1.128 gravadas. Ah, não, é pouco, né? Não é, mas não é 1700, pô. Come on. 1.128 gravuras. Aí, se você vai fazer sei lá, o 50% off é uma tonelada de pares, né? Se você vai fazer... Esse do 1.128 gravuras foi ao longo de 18 anos. Se você fizer a divisão, tá razoável, tá ok. Não, mas de qualquer forma, ele é compulsivo, né? O 50% off é compulsivo. Se você vai na Casa Mata, ele tem um quê de compulsivo. Se ele não é compulsivo na forma, ele é compulsivo na quantidade, ou ele é compulsivo no peso, ou ele é compulsivo... ele sempre tem um grau de... Eu não sei se essa é a palavra, de esgotamento, assim. Faz sentido isso para você? Isso é algo que te persegue, assim, te perturba de alguma forma, te incomoda de alguma forma, no bom sentido? Eu gosto de sair fazendo, né? Eu lembro dessas primeiras séries que eu fiz, que eram de caixa d'água, eu comecei a fazer 5, com os retalhos de madeira que eu encontrava lá na marcenaria da FAAP, né? E aí, tudo arregatado, foi tudo com retalho. E aí, essas séries eu gostei, e aí eu quis fazer mais. E são séries que você vai meio que se reproduzindo, assim. Então, de 5 virou 10. Aí eu me desafiei, eu sempre me desafio, né? Me desafiei a fazer 30, depois fazer 100, né? E aí também tem isso, de às vezes, por exemplo, essa série que eu tô falando, de Caixa d'Água, é de 99. Aí depois eu retomei esse trabalho em 2016, só que em escultura. Então também tem isso, né? De voltar nos trabalhos, revisitar algumas poéticas e tá sempre ligando também, linkando um trabalho com o outro. Então ele acaba sendo mais de outras maneiras. É meio compulsivo, mas eu gosto disso, né? Uma coisa meio de realmente ficar se desafiando, né? Essa questão do desafio, ele tem uma relação de aprender no processo, né? De se desenvolver no processo, de aprender com o processo, ou na verdade o processo, não que o processo no seu caso seja o produto final, não é isso, mas o processo também ser um resultado para você. Faz Sim, sentido sim. isso? Sim, sim. Para mim, o processo é total, assim. Tanto é que praticamente todas as exposições grandes que eu faço, eu tento fazer meio que um documentário, uma coisa para ficar de registro, para mostrar justamente o procedimento, né? Então, lá no meu site tem vários documentáriozinhos assim que eu faço para mostrar que para mim é uma das coisas mais importantes que tem, que é realmente o fazer, né? Sim. Porque às vezes você mostra a exposição, mas como isso foi feito, ninguém nem imagina, né? Aliás, tem umas exposições que você faz que você nem imagina que aquilo é cerâmica, né? Sim, Então sim. você tem que explicar, né? E aí entra também meu outro lado, né? Eu faço as exposições, mas a gente também tem que se relacionar com o público, né? Então não adianta a gente fazer uma exposição, aquela perfeição, põe lá e toma um champanhe e tá ok. Não, o Asséptica, né? trabalho o trabalho eu estou trabalhando com cultura, né? Então, com cultura a gente também tem que saber dividir essas outras coisas com as pessoas, né? Eu me interesso pelo público, então a gente tenta montar várias estratégias nas exposições para fazer com que o público entenda e perceba melhor o trabalho, né? Não fique só impressionado com a obra, mas que ele entenda como que é feito, né? Quem que é o artista, né? Se ele é um artista vivo, se é um artista falecido. Geralmente na escola os artistas já estão tudo mortos que eles estudam, né? Então entender que são pessoas, né, comuns, é normal, é possível, né? Qualquer um pode ser artista. Então deixar mais próximo, né? Aproximar do público e também de propor outras coisas, né? Para ser mais acessível, né? Sim, Então os sim. projetos que eu faço geralmente tem os almanaques, por exemplo, né? Que eu faço uns livros que as pessoas podem pegar e levar de graça. Se não tem verbo para fazer isso, tem uma versão para download, né? Então, para manter essa coisa aquecida, porque senão, para mim, não vale a pena, né?
Fazer exposição Tem- só para 5 num espaço, para mim, não vale. Tem que Faz, ter essa coisa mais aquecida, assim. faz sentido. E eu acho que nisso é uma das coisas que a gente se alinha demais, né? Porque a galeria, da mesma forma que você fala, não é só fazer a exposição para vender, para expor, para meia dúzia de pessoas e acabou. Da mesma forma, a galeria também não é só o comércio de arte, é formação de público, é Sim, quase que sim. uma coisa idealista, assim, de transformação por meio da arte, da cultura. E acho que nisso a gente se alinha bastante. Antes de eu ir para a próxima pergunta, você me deu um gancho muito bom para ir para a próxima pergunta. A gente se predispôs aqui, né, a falar sobre poética e carreira, poética e produção. Então, a gente vai indo e voltando aí nesses dois temas, mas eu queria interagir um pouco com o que o pessoal está comentando, né? O Michel comentou: incrível esse tipo de inclusão e convite à obra. É, a Ana Freitas fez uma pergunta para você. Você pode dar um exemplo de um desafio que você lançou para você mesmo? Olha, então, esse trabalho que você falou mesmo, né, do 50% off, que era uma série que eu comecei a fazer como um autorretrato, né? Então, eu fiz uma série de tênis, Aham. que eu tirei um molde do meu próprio tênis e como um autorretrato, né? Então, ele tem um desgaste, o vinco, tudo, ele né, traduz a minha personalidade. E aí eu comecei a fazer alguns, até ele começou a vender super bem, só que eu entendi que a venda também não é um termômetro, assim, né? Então, para mim, o que aconteceu foi que eu comecei a fazer e quis entender, mas fazer o par, para mim, não era ainda o desafio, né? Não tinha isso. Sim, sim. Então, eu sempre busco isso no trabalho, né? E aí eu comecei a ver, olhar, né, para o sapato das pessoas, ir em shopping, você vê aquelas vitrines grandes. Aí eu falei, "Ih, ferrou, né? Agora eu vou ter que fazer essas vitrines grandes e resolver esse trabalho, né? Não vai mais ser um par. Então foi aí que surgiu a ideia de fazer o 50% off, né? Que é como se fosse uma promoção, 50% off porque tem sempre metade, está sempre faltando a outra metade, né? Porque quando eles colocam nas lojas, sempre está faltando um par para ninguém roubar, né? Coisa, né? Enfim, de segurança. E aí, buscando todo esse universo, né, aí das lojas, eu resolvi fazer esse trabalho, que era uma grande instalação. E foi um ano fazendo uma instalação com o pé direito. E aí esse trabalho foi exposto no Itaú, e aí foi um ano fazendo, né? E depois eu fiz durante mais um ano, os outros 300 tênis que eu expus na Funarte. Eu lembro que nesse intervalo, né, quando eu terminei, toda a família celebrando, tudo, nossa, não aguento mais o Laerte fazendo isso, né? Aí eu lembro que minha filha falou assim, acabou, papai? Eu falei, então, tudo que eu fiz eu vou ter que fazer de novo, só que agora o outro lado. O outro lado. E aí ela me ajudou a pintar vários tênis, às vezes ia a amiguinha dela visitar, né? E aí eu dava uns tênis também para eles fazerem uma base e tal, então era divertido. É isso aí, por todo mundo para trabalhar junto. Mas é sempre Ah, um desafio, né? Tem que... excelente. E é incrível. Eu mesmo tenho um trabalho desse. Antes da gente até começar a trabalhar junto, foi um dos trabalhos que eu comprei para minha coleção. O César Fujimoto comentou aqui que só para ler a quantidade de exposições que o Laerte participou precisa de umas 20 lives. É verdade, viu, César? Ô, Cezinha, querido. A Aninha tá aqui. Oi, Aninha. A Aninha participou de uma ação de doação do trabalho do Laerte, aquisição e doação do trabalho do Laerte para o Acervo do Mar. Um beijo, Aninha, tá por aqui. Abel Barcelos, artista, tá por aqui também. O Melim. É isso aí. A Shang tá brincando com você. Faz mais, faz mais. É o que eu sempre falo para ela, faz mais, Francine. É isso aí. Muito bom, vamos lá. Laerte, você comentou da atuação de um artista, né? Como que você enxerga essa atuação dentro do contexto de produção de obras e para além disso, mas de uma forma mais pragmática, de um ponto de vista de uma responsabilidade diária, assim, do ponto de vista de um labor, de um trabalho, como que é essa dinâmica mais do ponto de vista de responsabilidade de um artista? Como que você enxerga isso? Para mim, o jeito que minha carreira foi andando assim já me moldou em quem eu sou.
né? Então, eu entrei cedo também em galeria, né? Eu estava na faculdade ainda, se eu não me engano, entrei na Triângulo e tal, então eu já fui indo para uns caminhos assim de ter e participar de galeria, mas ao mesmo tempo já ir conhecendo os meios e inserindo também meu trabalho em lugares, né? Como comecei a trabalhar em instituições, né? Como comecei a trabalhar com gravura era muito mais fácil para mim, né? Porque eu conseguia fazer exposições grandes e a baixo custo, né? Porque era Sim. tudo papel, barato, e eu conseguia levar tudo por correio, sabe? Então não tinha gasto com transporte e tal. Então é isso. Eu consegui fazer de uma maneira muito fácil, né? Esse começo assim que é o mais difícil para o artista. E e aí eu comecei também a fazer essa coisa dos projetos, né? Então me preparar para um edital, me preparar para um projeto maior. E isso acabou realmente me moldando em ser um produtor e agora curador. Então, o meu papel hoje em dia, realmente, ele não é, eu tenho certeza disso, não vai nunca mais ser só um artista. Para mim, eu não consigo, né? Eu gosto demais da produção dos outros artistas, eu convivo com o trabalho de vários artistas aqui em casa, né? Uhum. Então, também sou um colecionador, né? E é isso. Então a gente tem que ter. Eu tenho essa obrigação mesmo, assim, mas é natural, né? Sim. De fazer algo mais pela cultura. Realmente, para mim, não tem como não fazer. Sim. Então, eu tenho até mais prazer de fazer isso do que o meu próprio trabalho, assim, sabe? Porque não cabe em mim mesmo, Uhum. né? Porque é muito encantador, né? O trabalho de tantos artistas, assim. Então, a E eu curadoria sei, aqui eu sou me alegra testemunha. muito. Eu sou testemunho dessa generosidade que você fala pela quantidade de artistas que eu já vi você recebendo no seu ateliê e abrindo a porta e dando a chave, falando: olha, vai lá, produz, usa, te ajudo, oriento. Então, É, se confunde, né? O que é o Laerte produzindo dele, o que é o Laerte produzindo para os outros e vestir, né, esse chapéu de produtor, vestir esse chapéu de curador, de certa forma também é dar acesso, né? Também é espalhar, também é, enfim, contribuir para a construção de algo maior do que o só o Laerte, né? sim, trocar saberes, né? Eu aprendi muita coisa nesses 23 anos de carreira, né? Então, tem que dividir isso, né? Ficar Sim. guardando só para mim, eu não ganho nada com isso, né? Então, tem que dividir. O Thiago até hoje não devolveu a chave do meu ateliê. Daqui a pouco você vai aparecer lá, ele vai estar mudado para lá, viu? É bem-vindo, é bem-vindo. É isso aí. Ô, Laerte, e você, em que momento que você acha que você tá da sua carreira? Você, embora você fala, pô, 23 anos de carreira é muito tempo, mas você, puta, é super jovem. Em que momento que você acha que você tá da sua carreira? Você acha que você é um artista de meio de carreira? Você já passou por muita coisa em termos de premiação, de exposição institucional, de indicações importantes, de validações por editais importantes, galerias importantes. Em que estágio da carreira que você acha que você se sente confortável em dizer que você se encontra? Você já pensou sobre isso? Ó, se a gente pensar que tem o começo, o meio e o fim, eu prefiro estar no começo, Boa. né? Eu prefiro estar no começo justamente porque é aquilo, eu sou guiado por perguntas, né? Uma criança não para de ficar perguntando coisas, né? Porque o mundo encanta ela, né? Então, eu acho que eu, como artista, eu prefiro estar realmente no começo, né? Onde tem mais perguntas, onde tem mais dúvidas e onde a gente pode tatear mais coisas, né? Por mais que eu tenha uma grande experiência com xilogravura, né? No começo da minha carreira eu trabalhei bastante. Hoje eu acho que muitas pessoas nem sabem que eu faço o que eu fiz gravura, né? E aí, por um tempo, também comecei a me envolver bastante com cerâmica. Acho que o pessoal conhece mais o meu Sim. trabalho de cerâmica. E hoje estou trabalhando com lã. Então, eu estou sempre... um lã de carneiro, né? Uma coisa maluca. E aí, eu estou sempre também buscando umas técnicas novas para, né, pra aprender. Então, é isso. Tô no começo. Sempre no começo. Eu ia comentar isso e você, né, acabou falando. De fato, você
de repente, quando se sente super confortável em uma mídia, seja na gravura, seja na cerâmica, algo que não te desafia, né, no seu máximo potencial, aí você começa a produzir com lã de carneiro, tipo. Tá louco, né, meu? É. Não, e Mas as então, joias também, né? As joias é uma outra escala, mas sim, também é um desafio, né? sim, sim. Meu trabalho, ele também encosta bastante em moda, né? Então, isso é super... Ele caminha nas áreas de uma maneira muito natural, né? Isso é muito legal. Né? E o trabalho da lã vem do trabalho dos tapetes que eu venho pesquisando, né? Da exposição que a gente fez na galeria, Nós Nós do do carro. Caos, né? E que tem um trabalho com impressão. Esse aqui, né? Esse aqui. Esse aí. É. Como a câmera tá parada, a gente só vê uma cor, mas se a câmera andar para direita, para esquerda, ali vai É, dar para ver ele. Ah lá, já dá para ver ele. tem umas O nuances lance. aí. É. Tá? E aí, pesquisando essa questão desses tapetes, né? Que é uma coisa que eu venho pesquisando há muitos anos. Aí eu cheguei nessa impressão lenticular, foi super bacana. E aí eu acho que eu estava no Facebook e no Instagram, que eu vi um trabalho de uma amiga minha, que foi maluco isso. Uma amiga minha que estudou comigo, acho que até a terceira série na escola Waldorf. E aí ela saiu, a gente nunca mais se viu, mas aí pelo grupo de classe e tal, isso aqui, a gente vai se encontrando. E aí eu vi uma postagem dela de umas coisas que ela estava fazendo que tinha lã. Daí eu me encantei pela textura, né? Aí eu perguntei para ela mais ou menos ali o que era aquilo, ela falou o nome e tal, não, essa lã de carneiro e tal. Eu falei, não, agora eu vou ter que partir para essa lã aí, porque isso aí me encantou realmente, né? E os tapetes que eu estava fazendo, né, que não tinham lã, né? Eles eram de impressão lenticular. Aí eu Uhum. acabei inserindo essa nova pesquisa. Mas foi muito maluco, imagina, de uma menina que eu nunca mais vi, que estava na terceira série de uma escola, entendeu? Lá no fundo, e aí a gente resgata e acaba virando isso. É muito maluco. São desafios. E você, voltando agora um pouco para a parte, né? Eu comentei da gente fazer esse paralelo sempre entre carreira, poética. Voltando para a parte da carreira, eu acho você um artista absolutamente organizado e, em certo ponto, até bastante planejado e estrategista, né? Sabe mexer com vários pinos ali no tabuleiro e tal. Você se enxerga uma pessoa planejada? Você se enxerga uma pessoa de planejamento de curto, médio, longo prazo? Você tem isso para sua carreira? Sim, eu sempre, no começo, acho que eu era até mais organizado, viu? Porque tem aqueles lugares. Eu sempre passava no Centro Cultural São Paulo quando eu ia para a FAAP, né? Aí eu olhava Uhum. lá assim, falava assim, ó, meu, dirigindo, né, ó, quero expor ali, quero expor ali. Então, ficava mandando projeto e tal. E aí tinha isso, essa vontade de expor e fazer projetos e fazer as coisas acontecerem, né? Mas no Centro Cultural foi de primeira que eu entrei. Já no Passo foram 10 anos, aí rolou uma insistência, entendeu? Você não sabe se o trabalho entra porque você insistiu ou se o trabalho entra porque realmente ele estava coerente com Teimosia, como né? ali. É, mas é isso. Eu sempre me objetivei assim que onde eu estava querendo expor, né? Os lugares que eu estava querendo conquistar, lugares que eu não conhecia, que eu queria conhecer e eu poderia usar meu trabalho para conhecer esse lugar, né? Então, com trabalho, isso que é bom para os artistas. Você consegue viajar o mundo inteiro, o Brasil inteiro, levar o seu trabalho, mostrar, apresentar, conhecer um monte de gente, conhecer o trabalho de um monte de gente, conhecer várias outras realidades, línguas e culturas, assim, isso é muito bonito, né? E é uma coisa que a gente consegue fazer com o maior prazer, que é com o nosso trabalho, né? E Sim. uma época que deu super certo para mim foi tipo toda segunda-feira eu não trabalhava, não fazia nada em relação à produção, né? E ficava só no computador procurando lugares para expor, né? E montando projetos. Então ficava só escrevendo texto, melhorando foto, fazendo portfólio e procurando lugares, né? Mas Cara, lá no comecinho eu não tinha nem internet quando eu comecei a trabalhar. Em 97, 98, 99 não tinha, né? O que tinha eram uns pôsteres, assim, na faculdade. Eles colocavam os pôsteres lá e aí você via o que tinha de oportunidade, né? Porque não tinha internet. Aí, às vezes, você pegava o currículo de algum artista e você tinha que procurar nas páginas amarelas, né? O endereço do museu tal, para você dar uma proposta, alguma coisa. Era maluco. E na faculdade ainda roubavam os pôsteres, né?
Você roubava os pôsteres para você ter o endereço de onde mandar ou você roubava o pôster para o colega não se inscrever? Não, eu não roubava, mas tinha o pessoal que roubava, meu. Então, se você não era ligeiro, rápido para anotar lá no endereço e o telefone, você perdia, entendeu? É guerrilha, né? Tática de É. guerrilha para. Agora com a internet, né, a informação tá aí, então não tem mais isso. Isso é genial. É... Bom, enfim, é muito sutil, né? Eu vou pirando aqui e as nossas lives têm muito essa questão quase que de uma instrução, sabe? De fato, um conteúdo de valor, assim, mais do que um bate-papo e uma atmosfera, uma energia interessante para a gente trocar e tal. Eu vejo muito nas nossas lives, né? E a gente tem a preocupação de construir, assim, a live quase que como um educativo, sabe? Como, de fato, uma instrução. E aí você fala com tanta naturalidade, pô, eu tirava segunda-feira só para trabalhar no computador. Cara, Ah, ah, isso é virada de jogo, sabe, para a carreira de um artista. Eu recebo muito portfólio, eu recebo sim. muita coisa e já respondi muitos deles aqui, né? Eu vi o Ricardo por aqui, eu vi o Renato por aqui, eu vi vários artistas por aqui que eu lembro de ter Eita. respondido o portfólio com detalhe e tal. E de fato, se a pessoa se debruça mais tempo, se ela pensa mais, se ela articula melhor, se ela pesquisa a galeria antes de enviar, as oportunidades elas não são desperdiçadas, né? Muito mais chance de conseguir aquele êxito, enfim, naquela busca, pelo simples fato dela passar horas, né, ou um dia do ateliê ali, se desfazer de um dia do ateliê para passar um dia no escritório, que também é trabalho, que também é Sim, fundamental. sim, sim. E também tem outra coisa, né? Esse resultado, eu lembro que eu fiz uns gráficos assim, na época você vê que o resultado ele não aparece amanhã, ele aparece 1 ano, 2 anos depois, né? 3 anos dessa sua insistência assim nesse trabalho mais pesado assim de projeto e estudo de lugares, né? Porque geralmente os lugares já têm uma data com alguma exposição garantida já, né? Sim, Então já tem o ano que vem já está tudo lotado de exposições. Então você tem que sim, pensar para o outro ano, né? E é maluco isso, porque se você faz um projeto agora para daqui a 1 ano, 2 anos, o seu trabalho já vai ter mudado, né? Você sim, já sem mudou dúvida. como pessoa, né? Tudo muda, né? Mas você tem que meio que prever essas coisas, né? Sim. E é meio isso. Muito bom. A Fê está corroborando aqui com o que a gente está falando. As lives da Uma têm acrescentado absurdamente para ela. Que legal, Fê. Fico muito feliz em ajudar. A Rita Pérez fez uma brincadeira aqui, ó. O RAR, eu não conheço ele. Quero muito levar meu trabalho para a Oma. Aí a Rita falou assim: eu também. Quem sabe um dia na insistência. É isso aí, é criar as oportunidades, né? As coisas não acontecem no primeiro dia, não acontecem na primeira hora, é criar suas oportunidades. Tem uma pergunta do Renato aqui, que, Renato, você quase que leu minha pergunta aqui, né? Pergunta para o Laerte, se pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? E aí, antes de você responder essa pergunta, Laerte, eu vou te pôr numa saia justa aí, né? Vou abusar da nossa Não liberdade. faz isso. Você me conhece, Tomás, não faz isso. Eu já ouvi você falando muito na galeria e eu gosto muito dessa sua transparência, dessa sua integridade enquanto humano, enquanto, né, artista, e tá muito no DNA do que você falou de ajudar e tal. O que você, né, se você pudesse mudar no tempo, o Renato perguntou, o que você faria na sua carreira de diferente? E eu te pergunto, o que você mudaria talvez, alguma coisa que você mudaria talvez no circuito de arte como um todo? Então são duas vertentes aí. Eu vou falar duas coisas completamente opostas, entendeu? Vai Né? lá. Eu acho que o que eu faria lá no começo, eu faria tudo completamente oposto do que eu faria hoje, entendeu? Mas em algum momento, em algum lugar, deve ter uma outra realidade paralela, onde tem um Laerte que não é tão generoso assim, entendeu? Que pensa mais só nele, assim. Eu acho que às vezes, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que às vezes você não pode ser tão bonzinho, entendeu? Você não pode, assim, ser tão, né?
tão generoso, assim. Às vezes você tem que pensar realmente mais em você, em algumas decisões, tal. Não pensar tanto nos outros, para você se sobressair, entendeu? Mas é que é aquela coisa, né? Tem um monte de informações que eu não posso colocar aqui, entendeu? Né? Mas enfim, eu prefiro essa minha realidade, entendeu? Eu não gostaria de encontrar com o Laerte de uma outra realidade onde eu não seria eu mesmo, né? E respondendo a sua pergunta, né, Tomás? É isso, assim, eu já faço isso, entendeu? Eu acho que o meu jeito, a minha poética de trabalho, o jeito que eu penso, o jeito que eu me coloco na cultura, abraçando o Brasil, agora com esse projeto Acervo Rotativo, né, onde também abraço artistas jovens, artistas já consagrados, misturo eles, né, misturo artistas de lugares assim que eles não iriam expor juntos, mas eles têm a oportunidade também de estar juntos, porque também pensam diferente. Mas em algum momento é importante também estar junto e expor junto, né, independente de estágio de carreira, né? Então ele é uma oportunidade de fazer isso, né? E abraçar o país no momento que o Brasil está complicado, o mundo está complicado, a gente tem menos verbas, né? Tá tudo fragilizado. Então a gente pensa no projeto onde reduz tudo e a baixo custo. Então é meio isso, né? O que eu estou falando é desse projeto que a gente está desenvolvendo que chama Acervo Rotativo, né? Tem um Fala um Instagram. pouco sobre ele. E é isso. Então, é um projeto de obras de 5 por 5 centímetros ou 5 por 5. Por 5 é bem pequeno. Tinha uma régua aqui, ó. É É um bem cubinho, né? pequenininho. É. E aí a graça é essa, né? Porque você faz um projeto onde é possível você levar muito barato para lugares onde esses trabalhos não chegariam, né? Por vários motivos. Às vezes o artista não tem o interesse de chegar lá, ou às vezes a galeria que representa o artista não deixaria, né? Ou às vezes o artista não teria condições de levar, né? Por falta de conhecimento da área para poder levar, de produzir o trabalho, né? Então a gente aglutina tudo, faz essa exposição ser possível, acaba sendo também um desafio para o artista, né? De pensar o que é o seu trabalho nessas dimensões, né? Então você tem muito questionamento e síntese da sua poética ali, né? Então acabam virando umas joias assim maravilhosas. É É. sempre uma E, surpresa, né? e tem um quê de muito, muito incrível nesse trabalho. Eu li uma entrevista uma vez do Hans Ulrich Obrist, que hoje ele é um curador do MoMA, e ele, enfim, ele é um dos principais curadores do planeta. E aí perguntaram para ele qual teria sido uma das curadorias mais célebres dele, né, na opinião dele mesmo. E ele conta de uma exposição que ele fez do tamanho de um A4, em que eram papéis de fato, né? Eu não me lembro se era um A4 ou se era o letter, né? Que nos Estados Unidos o padrão é um pouco diferente, mas de qualquer forma era uma coisa desse tamanho e que cabia numa mochila. Parece que, se não me engano, a analogia que ele faz é que a exposição inteira cabia numa caixa de sapato. Então Uhum. eram centenas de trabalhos, assim, era uma tonelada de trabalho, mas que no todo cabia numa caixa de sapato. E aquilo permitiu que a exposição rodasse assim mundialmente, né? E é isso, é você dar visibilidade, é você conseguir. Aí ele falava das várias narrativas que ele construía, sejam justapostas, sejam contrapostas, enfim, infinitas possibilidades dentro de uma exposição teoricamente tão pequena, né? Tão versátil. Então é muito legal isso. Quando eu descobri aí o acervo rotativo, e aí agradecer a Natasha, que a Natasha tá pondo arroba aí. Então, ó, pessoal, depois segue lá, arroba acervo rotativo. Eles estão publicando quase que diariamente o trabalho de todos esses artistas que já fazem parte. Opa, meu celular aqui despencou. Que já fazem parte do acervo rotativo. E vale muito a pena. Vale muito a pena, é muito interessante. Eu, particularmente, fiquei encantado, até pedi para fazer parte. Falei, Laerte, se precisar de ajuda, eu tô dentro, hein? Conta comigo. Não, faz parte, sim, faz parte. E a ideia é essa, né? Rodar com essa exposição em lugares que às vezes também não tem uma verba grande para expor, lugares que realmente precisam
em todas as bordas, margens e cantos do Brasil, que é grande, né? Às vezes as exposições acontecem sempre nos mesmos lugares, mas é importante fazer também nesses lugares, mas buscar outros lugares, né? E agregando artistas, né? Então, se a exposição vai para Marabá, agrega artista de Marabá, entendeu? Então vai ter todo um projeto de mapeamento também, né? Dos artistas das regiões, das cidades, e para ir agregando, né? Porque não adianta nada, a gente leva uma exposição de 100 artistas de um estado ou de um lugar, chega lá e não tem nenhum, né? Não tem troca, né? Então é importante ter Sim, troca. sim. E é muito louco. É interessante, né? Porque uma das primeiras perguntas que eu te fiz aqui, acho que foi a primeira pergunta, se o seu trabalho tinha um norte, né? Se a sua poética tinha um norte. E aí você fala, o cotidiano, o caos, as palavras, eu anotei aqui as palavras, as formas, o lúdico. E a gente está batendo papo sobre carreira poética, indo e voltando. E temas que são recorrentes, assim, né? O Monstrengo está comentando democratização, acesso. Então, tem várias coisas dessa. Se não me engano, o Renato comentou aqui, né? Cadê? Dessa gentileza, né? A consciência do seu valor. Enfim, são. Engraçado que muitas vezes na sua atuação ainda enquanto pessoa, pode ser que tenha muito mais desse norte do Laerte que pode orientar. Isso eu vou ficar como lição de casa para mim, enquanto uma pessoa que hoje trabalha, né, que tem uma responsabilidade também com o seu trabalho, de tentar entender aonde entram essas outras linhas de pensamento da pessoa, né, no trabalho, na produção. Mas interessante, a gente está caminhando aí para os 10 minutos finais. É loucura, passa voando, né? Opa, verdade, nem percebi, nem percebi. 15 minutos finais. A gente começou 9h05, já são 9h51, ou seja, 14 minutos aí para mais de live. Se depois você topar, a gente continua aí batendo papo. E quando começa a chegar no final, o pessoal faz, vai mais uma, vai mais uma, vai. Tô no som de vocês. Vamos nessa. Então, deixa eu te fazer mais uma pergunta, né? A gente tá numa live que tem bastante artistas aqui e também estágios variados de carreira. E para você, a universidade, eu vejo que fez muita diferença, né? Você aproveitou muito o período que estava na universidade, principalmente porque a FAAP, que foi a universidade que você fez, tem muito recurso, né? Recurso físico Sim, mesmo, de sim. você, laboratórios, enfim, prensas e etc. Você teria, se tem algum jovem aqui, se tem algum artista jovem, tem alguma dica que você daria de como extrapolar esses recursos, de como, enfim, como começar, como se organizar, onde se apoiar, onde buscar algumas coisas, ou mesmo uma dica dessas muito sutil que talvez seja também uma virada de chave para ele. Você pensa em alguma coisa nesse sentido? Não, tem uma fórmula muito prática, né? Quando eu comecei aquela história, né? Não tinha internet, né? Não tinha. Então era nos murais da faculdade que a gente ficava sabendo das coisas, né? Hoje tem Aham, internet, você fica sabendo. Se você quer saber de alguma coisa, você procura e você acha, né? aham, Então, o que eu recomendo para quem está começando assim é realmente procurar alguns artistas que goste, né? Mas que não seja de 10 a 5 anos mais velhos assim de produção, né? Não de idade, que isso não importa, mas é de produção, né? E olhar o currículo, né? Olhar o currículo da pessoa, estudar, pega 10 artistas, estuda direitinho e vê por onde eles passaram, né? Ver onde eles fizeram as posições, que prêmio que ganhou, que edital que passou, porque aí você tem meio que um mapa já pronto, né? Desses 10 artistas, você já sabe exatamente o caminho que eles fizeram, né? E se você admira eles, é porque eles também conversam, de certa forma, com você ou com a sua produção, né? Então você já vai ter ali um mapa do que você vai precisar correr atrás, entendeu? Então, se desses 10, 7 tem o Centro Cultural São Paulo, bota o Centro Cultural São Paulo na sua lista, entendeu? Porque aham. vai ajudar a trilhar o caminho. É mais ou menos isso, né? Isso é muito louco. Eu como administrador, e depois fui fazer engenharia
enfim, eu tenho essa cabeça muito pragmática e muito organizada. E eu vejo que você tem também isso, né? E isso faz uma diferença brutal, assim. Hoje, eu sou muito crítico do artista que acha que tem a licença poética, sabe? Para ser loucão e desleixado com as coisas e vai que cola. E depois, quando você começa a pesquisar os 10 artistas que você... quando vou pesquisar os 10 artistas que eu admiro, uma coisa que absolutamente eles têm em comum é organização e trabalho. Trabalho, trabalho, produção vasta, trabalho, sabe? Então, organizar isso que você falou, né? Cara, pega lá suas referências, mapeia elas numa linha do tempo e vê o que eles passaram. Se você seguir o mesmo caminho, quem sabe você chega no mesmo lugar. Facilita, né? Você tem um norte, né? Outra coisa também é conhecer mais artistas no meio, né? Conhecer artistas também não só da sua geração, mas de outras gerações. Trocar, né? Ser curioso, né? É isso. Ir mais exposição, aparecer, né? Hoje é difícil, mas enfim. É isso, né? Ser visto ajuda também, né? Sem E dúvida. trabalhar. E tem que trabalhar. E outra coisa também que ajuda muito é, beleza, eu estou pintando, mas, putz, tem um monte de coisa que não é só para pintura, né? Então, às vezes, tem coisa que é para artista que trabalha com performance, tem editais para artista que trabalha com foto, ou com escultura, ou só com gravura. Então, no começo, às vezes, ajuda também você aprender a dominar umas 2, 3 técnicas que acaba abrindo mais portas, assim, né? Então, às vezes, ficar preso só uma técnica, às vezes pode fechar mais portas, assim, né? Então, quanto mais técnica você domina, abre mais portas. No começo eu fazia tudo, né? Eu até pintava. Esse eu tô para ver ainda, esse eu não vi. Eu até cheguei a pintar, entendeu? Mas eu fazia vídeo, performance, pintava, gravura, serigrafia, fazia tudo, né? A galeria, quando ela nasceu, ela tá com 7 anos hoje, mas quando a gente nasceu, os artistas também eram jovens de carreira. Então, muitas vezes a galeria, eu entendo muito ela e não me isento dessa responsabilidade da comercialização, de ter que vender e tal. Eu lido muito bem com isso. Mas eu entendo muito a galeria como uma formação, como um espaço de difusão, de fomento. Sim. E muitas vezes eu via, né? Eu vou parafrasear você, mas eu via, por exemplo, uma coisa que tinha dado muito certo para o artista X, comercialmente falando, né? Em termos de venda. Então, pô, Laerte, você fez aqui a cerâmica e, puta, estourou. Muitos diriam, Laerte, só cerâmica. Enfia o pé na cerâmica aí, vamos vender cerâmica e bora. E eu nunca acreditei nisso, né? Principalmente por lidar com o jovem, eu falava, cara, você tem que dar a volta no mundo, você tem que experimentar tudo, você tem que fazer tudo para saber se cerâmica é o seu forte. Porque senão você vai estar lá depois com 30 anos de carreira, 40, 50 anos de carreira e frustrado, porque não era a cerâmica que você queria fazer. E aí de nada vale, sabe? Fazia só porque estava vendendo, né? E aí de nada vale. Sabe? Acaba ficando uma cerâmica vazia. Você fala assim, cara, não é isso. Fez para vender. Você é uma impressora, você não é um artista. Sim, exatamente. Por isso que para mim o desafio é muito importante, né? Eu tenho que me sentir desafiado quando eu estou fazendo. Se eu não me sentir desafiado, para mim não sai o trabalho, né? O trabalho não sai. Sim. Ele fica meio fraco. E o artista jovem, né? Aí um puxão de orelha aí. O artista jovem, ele procura muito uma fórmula, né? O artista que está começando, o que eu faço? Qual que é a grande dica? Qual que é? Cara, não tem atalho, não tem grande dica, não tem... não tem, é trabalho. Você pode facilitar muito sua vida se você for organizado, se na segunda você faz isso, na terça aquilo, na quarta aquilo. Pega lá as suas inspirações e tabela elas e vai, e trabalha, e busca, e se organiza. É isso, não tem segredo, né? Algumas coisas, a maturidade de algumas coisas é tempo que precisa, né? Sim. E não é atalho, não é isso, né? Mas aí entra naquele momento, né? Tipo assim, quando que um artista vira um artista, né? A partir da sua primeira exposição individual, como que ele faz para encontrar sua poética, né? A partir de que momento que ele chega e fala assim, beleza, eu quero ser artista
e o meu trabalho é esse. Essa é a minha linha, né? Eu faço isso. Né? É um momento muito bonito, né, desse encontro, né, de você encontrar isso na sua produção. Só que eu entendo que também é complicado, porque às vezes, bom, tudo já foi feito, né? Então você tem que ficar se reinventando, encontrando uma coisa. Você pega uma tela e uma tinta, putz, muitas pessoas já pegaram uma tela e uma tinta. Agora você vai fazer o quê? Né? Aí, só que, por exemplo, estamos no Brasil. No Brasil, a gente tem uma história, um background de história, de pintores e tal. Mas é diferente para um artista jovem começar a pintar aqui no Brasil e um artista jovem começar a pintar na França, na Itália, entendeu? Porque lá tem a história é maior nesse quesito, assim, né? Então, tem essas outras responsabilidades. Então, eu acho que até para o artista jovem aqui no Brasil tem menos responsabilidade, assim. Ele pode apostar mais, assim, sabe? Porque acho que o passado tem menos passado, assim. Então, é uma coisa boa. É uma coisa boa. Mais mar aberto, né? Mais oceano Sim, azul aí sim. pro cara buscar. É. Olá, o Rubens, o Tom, algumas pessoas falaram aqui pra gente começar a segunda live. Você topa continuar um papo aí? Bora, top. Tamo aí. Então tá bom. Então, ó, eu vou... A hora que essa daqui entrar na contagem regressiva, eu interrompo essa live, começo uma nova, você entra lá e a gente continua o papo aí. Beleza. Tem uma pergunta aqui, deixa eu Vou ver se eu chamar uma consigo pizza. abrir ela. Do Cezinha. Que mudanças você tem sentido... Ixi, essa daí dá para uma live inteira, hein? Que mudanças você tem sentido na relação entre artista, galeria e circuito de arte? Ô, Cezinha. Saudade de você, meu querido. Eu não tenho sentido muitas essa eu mudanças, gosto. não. Gostei, Cezinha. Obrigado. Eu não tenho sentido muitas mudanças, não. Né? Tanto é que tem galerias que já tá indo para uma sua segunda geração, né? O filho já tá assumindo o papel de pai. Tem algumas que estão se reinventando, né? Mas acho que as galerias, né, continuam fazendo o mesmo procedimento, assim, os artistas também, né? Querendo entrar nas galerias tais, para às vezes serem validados ou não. Tem essas coisas, né? Mas eu gosto muito da sua galeria justamente pelo jeito que você pensa, né? Eu acho que é aí que está a diferença para mim, porque eu vejo que você, Tomás, enxerga a arte não só como vinculada só ao mercado, né? Mas você entende a arte realmente como cultura, né? Então, não é à toa que tem cursos, tem aula, tem formação de artista na sua galeria, né? Então, isso é uma coisa muito bacana, né? E eu sou mais alinhado com o jeito que você pensa. Então, por isso que a gente está junto, né? Sim. Quando a gente não está alinhado do mesmo jeito, não tem como estar junto, né? Sim. Eu já fui de umas 9 galerias, entendeu? Mas não estava alinhado, né? Porque às vezes eu acredito numa coisa e a galeria acredita numa outra coisa, né? E aí são coisas diferentes. E quando tem muita diferença, você não dá para conviver junto, não dá para atuar junto e ser parceiro, né? Então acho que tem que estar alinhado. Tem que estar super alinhado isso. Senão não vai. Eu concordo total. Eu queria comentar, aliás, eu quero comentar essa pergunta do Cezinha, mas eu vou começar o meu comentário na próxima live, porque ele já começou a contagem regressiva aqui do meu lado. Beleza. E antes de eu encerrar essa daqui, ó, nós estamos com 50 pessoas assistindo. Então nós vamos pular para a próxima live. Eu quero no mínimo os mesmos 50, hein, Laerte? Vamos lá. Senão vai perder o ânimo aqui. Não. Tô brincando. Eu vou encerrar aqui e já vou abrir a próxima live. Te chamo em 1 minuto. E, pessoal, bora para a próxima sala aqui para a gente continuar esse papo, tá bom? Beleza. Então, pausa curta. Já te chamo de novo. Já entramos online mais uma vez. Até já. Até.